Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Oh, Senhor Jesus, como eu sou grato por vocês todos que estão aqui, e eu creio que virão muito mais pessoas para ouvir essa palavra. Essa palavra não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Deus usa a nossa boca, mas quem fala é Ele. E o que eu estou lendo é um livro que homens espirituais muito sérios buscaram na Bíblia. Não tem nada de heresia, nada. O que tem aqui é a pura palavra de Deus. E o meu interesse é que vocês conheçam um pouco. É óbvio que a gente não vai conseguir aprofundar bastante aqui, não é? Mas eu deixo aqui para vocês um gostinho pela palavra de Deus, tá certo? Com algumas lições essenciais para a vida cristã. Eu peço muito a Deus que possa ajudá-los a compreender alguns assuntos aí. E a gente está lendo aqui o 40 lições essenciais para a vida cristã, a parte 2, que é sobre a igreja, certo? Uma parte muito importante para a gente aprender sobre, ok? Muito bem. A vida de reuniões, a vida familiar e a vida social dos crentes. Agora nós vamos falar da lição 24, a perspectiva de como congregar, o que é isso, Visto que a igreja é a assembleia chamada por Deus para fora do mundo, ela deve se reunir sempre. As reuniões suprem, estabelecem e aperfeiçoam os chamados de Deus, para que a meta desse chamamento seja atingida. As reuniões são de fato para que a meta desse chamamento aconteça. Elas são a expressão prática da igreja numa cidade. Uma igreja sem reuniões não é igreja. As reuniões suprem os santos de espírito, ensinam-lhes a palavra e os guardam na comunhão do Deus triuno. Elas expressam a plenitude de Deus, derrotam o inimigo, salvam pecadores, edificam a igreja, por isso são cruciais. Sem elas, a igreja não pode avançar nem atingir a meta de ser edificada. Hebreus 10, 25 diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Deus ordenou o modo de existir de cada criatura viva do universo. Essa ordenação de Deus é a lei, o princípio pela qual algo vivo existe. As coisas vivas obedecem a essa lei, sobrevivem e são abençoadas. Deus faz o mesmo com relação a nós que cremos em Cristo. Sua ordenação para nós, que se torna a lei de nossa existência e bênção, são as reuniões. O que a água é para os peixes e o ar para as aves, as reuniões são para os crentes, o meio no qual existem e vivem espiritualmente. Cada tipo de vida tem as suas próprias características. A vida espiritual dos crentes, a vida divina em nós, também possui muitas características, como o ódio ao pecado, a separação do mundo, o desejo de se aproximar de Deus e a disposição de servi-lo. Outra característica é reunir-se, congregar-se, João 10, 3 e 16 diz que somos ovelhas do Senhor. E a característica da vida de uma ovelha é viver em rebanho e não gostar de isolamento. Nesse período de pandemia, meu Deus, os irmãos todos separados às vezes. Agora, graças a Deus, as igrejas estão voltando a se reunir, Assim, a Bíblia diz que não apenas somos ovelhas do Senhor, mas seu rebanho. Isso está em Atos 20, 28, 1 Pedro 5, 2. Se queremos ser ovelhas que partilham as bênçãos do rebanho, temos de nos reunir, certo? As reuniões cristãs são uma exibição, uma demonstração de Cristo. Assim como os filhos de Israel deviam ir a Jerusalém para as festas com as mãos cheias de fruto da boa terra, da mesma forma devemos ir às reuniões com o fruto do nosso desfrute de Cristo, a nossa verdadeira boa terra. As festas judaicas exibiam as riquezas da terra de Canaã. Nossas reuniões, ou cultos, devem exibir as riquezas de Cristo que desfrutamos. Para isso, as reuniões não podem ter apenas uma pessoa falando e as demais ouvindo, mas todos podem apresentar o desfrute de Cristo que obtiveram. É dessa maneira que Deus espera que nos reunamos. É uma coisa importante que no culto ou na reunião, que todas as pessoas possam participar, tá certo?
de alguma forma. É óbvio que o irmão que vai falar a palavra tem toda uma perspectiva, né? Ele vai estar ali com a palavra. Mas depois disso, todo mundo pode compartilhar o que ganhou, o sentimento que ganhou, a experiência de Cristo que teve, né? Certo? São os famosos testemunhos, né? Da vida de Deus em nós. A determinação de Deus para os crentes e um requisito da vida espiritual. Vamos ler Hebreus 10, 25, João 10, 3, tá bom? Vamos ler João primeiro, que está na frente. João 10, 3, ó. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Olha que lindo. Por isso é importante, né? O pastor está falando, né? O pastor não é o homem, não. É o próprio Cristo. É que a gente é usado, o homem é usado, tanto homem, tanto pastor quanto pastora, por Deus, né? Usado para falar por Deus. Para falar a palavra de Deus. Hebreus 10, 25. É aquele versículo que a gente já leu, mas vamos ler de novo, né? Não nos custa nada ler de novo. Hebreus 10, 25. Ó. Vai falar para a gente não deixar de congregar, como é costume de alguns. Ó, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Da volta do Senhor, né? A maneira adequada de se reunir. Vamos ler 1 Coríntios 14, 23 a 26. A Bíblia fala de tudo, tá vendo? Até o jeito que a igreja deve se reunir. Deus não deixa a gente confundido, não. Ele explica tudo para nós. Ó, 1 Coríntios 14, 23 a 26, tá? Ó, vamos lá. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Tá vendo? E rico. Então, se todos profetizarem, né, essas pessoas com ordem e decência, tudo sendo feito para edificação, as pessoas vão ouvir a palavra claramente e podem se arrepender, não é? Se a pessoa está numa condição não agradável a Deus. Não é nada forçado, é o Espírito que mostra. Certo, gente? Olha que bonito, né? Então, a maneira adequada de se reunir, tá certo? Todos podeis profetizar, um após o outro, né? Mas tudo deve ser feito com ordem e decência, não de acordo com o que nós queremos, mas do jeito que Deus deseja. Por último, vamos ler Atos 2, 42. Ali também é um outro modelo espetacular para nós, né? Ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá vendo? Aqui está tudo dentro do que é a igreja. Ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? Apóstolo é quem fala por Deus. Pode ser um profeta, um evangelista, um mestre, né? Quem fala a palavra de Deus. Na comunhão, estavam juntos, né? No partir do pão, que é a ceia do Senhor, nas orações, né? Reunir para orar. É bonito isso. Ó. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que lindo. Então essa é a maneira de se reunir. É o jeito que a igreja, Deus ensina a reunir, tá certo? Que Deus abençoe a todos.